Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para dar continuidade ao nosso estudo sobre camadas de rede de computadores, eu preciso complementar algumas coisas que a gente tratou da semana passada e essa semana a gente precisa complementar melhor para enriquecer melhor o nosso entendimento sobre como funcionam as camadas de rede e como elas lidam com as informações que vão passando sobre ela. Então, vamos ter esse entendimento melhor como funciona essa troca de informação entre as camadas, ok? Pois bem, vamos primeiro relembrar aqui, um pouco mais acima, certo? Que a gente tinha aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico, não é isso, pessoal? Vamos lá, vou colocar eles aqui, precisar de todos eles. Apresentação, aplicação, né? Ação, apresentação, sessão, transporte, enlace e redes. Transporte, calma aí. Transporte, redes, enlace e físico. Bem, bom, cada camada dessa aqui, certo? Filas aqui. Então a gente podemos contar essas camadas de baixo para cima, não é isso? Foi o que nós fizemos na aula passada, certo? Pois bem, o que a gente tem que entender é que, por exemplo, quando eu é, insiro alguma informação para a minha rede de computadores, por exemplo, quando eu vou lá no meu navegador, no Chrome, no Firefox ou no Opera, qualquer um deles, e eu eu digito um site e aperto Enter para começar a carregar, então ali, logo de cara, eu estou usando alguns protocolos que estão dentro aqui da aplicação. Certo? Eu vou colocar aqui só em termos de HTTP, é um deles, certo? Que eu estou usando. Eu estou usando o www, né? www, certo? Então, esses dois aqui são bastante conhecidos, né? Quando eu estou fazendo lá o endereço, né? E eu aperto o Enter, começa a carregar a coisa. Bom, a partir daquele momento, o que que eu estou fazendo aqui? Certo? Usando esses dois protocolos. Eu estou criando uma mensagem, né? Estou criando essa mensagem, certo? Bom, essa mensagem ela vai para a apresentação, né? A apresentação ela vai traduzir, né, todo esse conjunto de coisas, certo? Para sessão. Só que quando ela passa para a camada de baixo, então essa mensagem, certo? Essa mensagem agora, ok? Vou botar assim, ela vai receber aqui na sua borda aqui alguns índices, né, de identificação do que é essa mensagem, o que ela está trazendo aqui dentro. Então, ela está começando ali o seu processo de empacotamento. Ou seja, a partir daqui, certo? Eu estou empacotando a mensagem. Então, eu estou empacotando essa mensagem. Essa mensagem ela ainda está inteira, né? Isso, ela é completa ainda, ela é toda ela, entendeu? Quando ela passa para cá para baixo de novo, certo? Que ela vai para a seção, esse pacotezinho, ela vai com mais alguns itens, não é isso? Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui, na verdade? Peguei isso aqui, inserindo dentro desse pacote. Isso aqui vai ser inserido dentro desse outro aqui. Ele vai ficar aqui dentro, certo? Com esse índice que pertence à seção, certo? E quando ele vem para a camada de transporte, acontece a mesma coisa. Lembra que lá em cima, o que que eu disse?
Lá em cima, a camada de transporte vai fazer o quê? Né? Ó, primeiro aqui, a seção vai fazer o quê? Ela vai abrir a seção, né? Vai abrir a seção, o acesso, vai fazer a sincronia dos dados entre a apresentação, certo? E o que está acontecendo entre transporte e apresentação. Mas no caso de como está vindo de cima para baixo, é essa direção que nós estamos tomando aqui na aprendizagem, pelo que ensina o Cruzan e o Mosherraf, certo? Que é uma abordagem top-down, certo? Então, nós estamos pegando aqui a mensagem, empacotando, colocando dentro de um envelope, esse envelope recebendo o seu índice da apresentação. Esse índice da apresentação aqui, esse pacote todo de apresentação vai para dentro de uma caixa maior, certo? E essa caixa maior vai receber seu índice da sessão, certo? E quando eu chego no transporte, o que eu tenho aqui quando eu desço? Eu tenho aqui, ó, fragmentação do pacote. Ou seja, quando passa da seção para transporte, então esse carinha, ele vai ser desfragmentado e colocado seu índice, né, correspondente ao que é esse pacote. Aqui, aqui, a ponte. São vários, não é isso? Vários pacotezinhos. Então, ele desfragmenta. Aqui dentro vai toda a informação separada, né? Quer dizer assim, ela fragmentada, tá certo? Vai fragmentada. Então, o que a camada de rede vai fazer? A camada de rede, ele vai pegar e vai construir o endereço lógico, né? Ele vai comunicar o endereço lógico. Ou seja, ele vai pegar todos esses pacotezinhos aqui e vai colocar em outros pacotes, certo? Aqui assim. Lembre-se, esses pacotes de baixo não é a mesma coisa desse aqui de cima. Ou seja, cada um desses pacotes aqui for inserido dentro desse novo pacotezinho com índice, certo? Por quê? Porque redes colocou aqui no índice o seu endereço lógico. Vamos supor que você está comunicando duas máquinas na sua rede da sua casa residencial. Então, aqui no índice, o que vai aqui? Vai o endereço lógico, né? Aquele endereço lá. Depois a gente vai estudar mais sobre isso. 192, 168, 1, 3, vamos supor. Certo? Vai aqui dentro, ok? Vai o endereço lógico. Mas tá, a gente vai estudar melhor isso aqui, tá? Deixa eu apagar para não confundir vocês. Então, tá recebendo esse índice de endereço lógico. Pois bem, vai acontecer a mesma coisa agora aqui em enlace, onde ele vai ser empacotado de novo Claro que cada um desses pacotes aqui vai receber um novo empacotamento, né? Um novo empacotamento porque ele vai entrar em caixas maiores, né? Vai em caixas maiores. Beleza. Certo? Então essa informação que está aqui dentro, certo? Vem para cá. Aliás, ele todo, na verdade. Ele todo, junto com esse índice, com tudo, vem para cá, para dentro. Fica aqui dentro. Esse todo aqui, certo? Vem para cá, para dentro. E assim sucessivamente. Certo, pessoal? E até chegar aqui no meio físico. Nesse meio físico aqui é o meio de transmissão, né? Ou seja, quando o pacote entra aqui, certo? Ele já está interpretado, porque na verdade o enlace, o que o enlace faz? O enlace ele tem um LLC, não é isso? Pois é, o que é o LLC? O LLC, ele é o que vai preparar para o meio físico, né? Ou seja, se eu estou trabalhando com cabos de rede e cabos de rede trabalham com impulsos elétricos, então ele vai trabalhar esse pacote aqui em, em binário, né? Ele vai começar a transformar em binários 0 e 1, zeros e uns, não é isso? Zeros e uns em binário, para entrar no meio físico para relacionar o impulso elétrico. Como é que funciona o impulso elétrico, pessoal? Certo? Vamos botar aqui num plano cartesiano para vocês entenderem. Vamos supor que aqui no meio
certo? É o limite, é a fronteira entre 1 e 0, ok? Beleza? Pode ser ao contrário também, tá, pessoal? Vamos botar aqui ao contrário. 0 e 1, beleza? Bom, o impulso elétrico, ele é isso aqui, né? Estou fazendo aleatório, que é para a gente entender. Então, os zeros e uns. O que acontece? Cada pico aqui em cima é um, não é isso? Um, um. Aqui embaixo no pico é zero. Zero, 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 um, um. E assim sucessivamente, não é isso? Então, aqui ele está trabalhando, ele está transformando aqui nessa parte em impulso elétrico, zeros e uns. E vai entrar no meio. E aqui é o meio, gente. Então, aqui é o meio. Meio físico, certo? O meio físico, ele pode ser de três formas, certo? Pode ser luz, ou seja, fibra ótica. Ele pode ser pelo ar, é isso? E ondas eletromagnéticas, né? São as ondas, certo? E pode ser impulso elétrico, então, elétrico. Certo, pessoal? Então, isso aqui, esse desenho cartesiano que eu estou fazendo aqui, ele é o desenho de impulso elétrico, ou seja, nesse meio elétrico aqui, que é os cabos de rede. Se eu fosse fazer luz, certo? Luz é mais ou menos assim, ó. Esse aqui, então, vou botar um Ezinho de elétrico aqui, tá? Ezinho. Um L aqui de luz. Como é que seria o de luz? O luz seria assim, ó. Também tem a mesma condição aqui na metade, certo? Para 1 e 0. Então, luz seria isso, ó. Certo? Aonde aqui eu teria 0, ou 1, né, na verdade. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, certo? Então eu teria aqui um código binário ali, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, certo? Que representa a luz. E como seria ondas, né? Como seria ondas eletromagnéticas? Vou botar um Ozão aqui, ó. Representar aqui ondas eletromagnéticas, certo? Quando cartesiano, certo? Então, e aqui zero. Então, ondas é isso, ok? Onde o pico eu tenho zero, baixo, um, 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 zero, zero, um, zero, zero. Certo, pessoal? Então é isso, mais ou menos é isso aqui que acontece dentro da nossa camada de rede de computadores, já explicando mais um pouquinho também o que acontece dentro do meio físico aqui para vocês. Depois a gente vai ver com mais detalhe esses itens aqui, certo? De baixo. Mas então, entender que isso aqui é um encaixando dentro do outro. O que que isso se parece, esse empacotamento, né? Então, outra coisa também importante de se dizer aqui, ó. Quando eu estou vindo de cima para baixo, eu estou empacotando. Quando eu estou indo para cima, certo? Tá aqui para baixo, tá? Quando eu estou indo para cima, eu estou desempacotando. Ou seja, quando uma informação chega, quando eu coloquei, digitei o endereço, eu apertei o Enter e que a minha internet começou a funcionar para buscar o servidor, certo? Da onde está aquela página, eu estou fazendo o processo de empacotar. Entrou no meio físico, foi até o servidor, pegou as informações e trouxe para mim. E quando começou a subir, ele subiu aqui
é exatamente do jeito que eu estou desenhando aqui, só que de cima, de baixo para cima. Chegou como impulso elétrico, ele foi preparado pelo LLC aqui em enlace, né? Para preparar para redes, ou seja, ele pegou tudo que é do meio físico, se é luz, ou se é impulso elétrico, ou se é ondas eletromagnéticas, e ele traduziu isso para redes, certo? Traduziu para redes, traduziu em pacotes, né? Traduziu ele em pacotes. Em redes, o que que redes faz? Olha aqui, ó, ordenação, ou seja, ele vai pegar cada índice desse aqui, ele vai ler o índice, ele vai ordenar, ele vai colocar na ordem certa, certo? Vai colocar na ordem certa. No transporte, ele vai pegar a fragmentação na camada de transporte, né? Ele vai pegar a fragmentação e vai juntar aqueles pacotes que são irmãos, né? Vai juntar, ou seja, vai transformar ele num pacote só e entregar para a seção. Entregar para a sessão. A sessão vai verificar a sessão, vai continuar sincronizando, vai continuar o acesso e vai para a apresentação. A apresentação vai traduzir isso tudo até chegar de novo na mensagem, que é, nesse caso do exemplo que eu estou dando, carregar a página para mim que eu quero, certo? Usando que protocolos? Esses dois protocolos aqui que eu falei para vocês, certo? Esses dois aqui. Eu estou falando só esses dois protocolos da aplicação, porque nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas camadas e seus protocolos, certo? Quando a gente estiver falando sobre a camada de protocolos TCP/IP, que é a próxima aula, porque eu já vou querer falar muito de protocolos, a gente vai perceber que na camada de TCP/IP eu vou juntar esses três aqui e ele vai ser a minha aplicação, certo? E eu vou juntar esses dois aqui, ó. Vai ser a minha camada de internet. Ou a gente pode falar que é redes mesmo, entendeu? Camada de internet e redes. E pronto. Ou seja, nós vamos ter quantas camadas? Vamos ter a aplicação, vamos ter transporte, vamos ter a redes e vamos ter física. Pessoal, eu gostaria de fazer uma correção rápida aqui, certo? Que depois eu fui dar uma revisada aqui no vídeo, na hora que eu estava editando, e percebi um errozinho que eu cometi. Vou apresentar aqui para vocês a nossa telinha. E, na verdade, quando eu estou falando sobre a junção de redes e enlace, certo, pessoal? Não é redes e enlace que se unem, né? Certo? Deixa eu apagar aqui, certo? Na verdade, é enlace e física que vão se unir. Elas serão juntas. Então, eu vou até colocar aqui em vermelho, certo? São essas duas aqui que vão se tornar, é, vai se tornar a camada física na pilha de protocolo TCP/IP. Certo, pessoal? Só esse adendo mesmo, porque realmente me falhou um pouquinho aí a explicação. Vocês podem ver, eu não estou nem acompanhando pelo livro, estou acompanhando pelo aquilo que eu estou acostumado a dar aula. Mas foi um ato falho. Mas tá aí, é só essa correçãozinha aí, que na camada de protocolo TCP/IP, aonde eu falei que redes e enlace se unia, não é, certo? É enlace física, elas se unem e se tornam uma camada, que vai ser a física lá na pilha de protocolo TCP/IP, ok, pessoal? Então, nós vamos ter só 4 camadas na pilha de protocolos TCP/IP. Agora, por que TCP/IP? Porque dentro da camada de redes eu tenho um protocolo aqui que é importantíssimo, que é o IP. Ele é um dos mais importantes. Ele é um dos mais importantes.
certo? E dentro da camada de transporte, certo? Eu tenho dois protocolos também que são extremamente importantes, que é o UDP e o TCP. E depois a gente vai ver qual é a diferença deles, tal, o que cada um trata, entendeu? Cada um faz, entendeu? Certo? E nós vamos falar muito sobre esses três carinhas aqui. Cada um trabalha dentro de uma camada diferenciada. Tá certo, pessoal? Então a gente acaba que começamos a imaginar, certo, que essas camadas têm as suas funções, essas camadas com as suas funções vão ter elementos ali dentro que são os seus protocolos, certo? E ele vai pegar a mensagem, então cada camada vai pegar a mensagem, certo? E vai empacotar. Empacotar inserindo índices, que é para identificar e saber quem são cada um deles. Ter o seu identificador é importante, porque senão eles se perderiam, né? Perderiam no vácuo, né? Perderiam o pacote, perderiam muita coisa, certo? E cada camada que receber essa mensagem, ele vai encapsular, né? Ele vai encapsular. Olha que interessante, né? Então eu posso desencapsular, retirar de dentro, ou posso encapsular, que é a mesma coisa que empacotar e desempacotar, certo? Encapsular dá até uma ideia melhor do que se vocês alguns aqui já devem ter visto falar sobre aquelas bonequinha russa, né? Aquelas bonequinhas russas é uma bonecona grandona que você tira a cabecinha de uma e pega uma menorzinha. Aí você tira a cabeça da menorzinha e vai até a menorzinha, até a pequenininha, né? Então essas bonequinhas russas é a mesma coisa, entendeu? No empacotamento, certo? Acontece a mesma coisa, certo? Olha aí, ó. No empacotamento eu tenho o que aí? Eu tenho uma bonequinha pequenininha que vai empacotando até chegar numa boneca maior. Então é o empacotamento que está acontecendo ali. Certo, pessoal? Então é mais ou menos isso que acontece no processo de camadas de empacotamento, no processo top-down, né? Que é de cima para baixo das camadas. Uma mensagem sendo encapsulada, recebendo o índice, né? Até chegar na parte de rede ali, claro que ela vai desfragmentar, vai ficar menor, né? Mas ela precisa fazer isso porque ela vai receber um meio, ela tem que entrar no meio, ela não pode entrar muito grande, então ela precisa ser desfragmentada para que ela consiga se mover pelo meio, seja ele o ar, seja ele cabo de rede, seja ele por cabo de fibra ótica, tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso que acontece aí com esse complemento de camada de rede do modelo OSI, né? E aí já fazendo essa comparativa aí também com a camada de TCP/IP, como que é a camada de TCP/IP para a gente poder entender melhor cada um desses elementos aí, tá, pessoal? Então, até a próxima aula e com Deus, pessoal.